paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Que alegria poder mais um dia estar com você para nós estudarmos a palavra de Deus. Hoje, concluindo o capítulo de número 18 de 2 Samuel, nós estudaremos os versículos 19 a 33. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos e vamos estudar a palavra do Senhor? O texto bíblico do capítulo 18 de 2 Samuel, do versículo 19 a 33, traz a seguinte narrativa. Então disse Aimás, filho de Zadok: Deixa-me correr e denunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás as novas, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cuse: Vai tu e dize ao rei o que viste. E Cuse se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr após Cuse. E disse Joabe: Para que agora correrias tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente? Seja o que for, disse Aimás, correrei. E Joabe lhe disse: Corre. E Aimás correu pelo caminho da planície e passou a Cuse. E Davi estava assentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei: Se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria, a sentinela gritou ao porteiro e disse: Eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: Também traz este novas. Disse mais a sentinela: Vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei: Este homem é de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimás e disse ao rei: Paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: Bendito seja o Senhor que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: Vai bem o jovem Absalão? E disse a Aimás: Vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei e a mim teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: Vira-te e põe-te aqui. Virou-se e parou. E eis que vinha Cuse. E disse Cuse: Anunciar-se-á ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos que levantaram-se contra ti. Então disse o rei a Cuse: Vai bem com o jovem Absalão, E disse Cuse: Sejam como aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que levantam contra ti para o mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: Meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão? Meu filho. Então, queridos, retomando os nossos estudos, nós percebemos que nos versículos que nós lemos, Aimás, que é o mensageiro do rei, diz a Joabe que ele iria até Davi para dar as notícias sobre a vitória do exército. Mas Joabe proíbe Aimás de fazê-lo, tanto para poupar o rei da trágica notícia e também para poupar o próprio Aimás caso o rei reagisse com violência à notícia da morte de Absalão. Então Joabe resolve enviar Cuse, que era um etíope, e era um homem conhecido de Davi, para dar essa notícia. Mas após grande insistência de Aimás, Joabe acabou enviando Aimás também. E esses dois mensageiros, eles são vistos à distância pelo sentinela, e quando Davi percebe que o mais próximo era Aimás, ele concluiu que a mensagem era boa, porque Aimás era um homem bom. Na verdade, a gente percebe que o rei tinha um grande otimismo, porque quando Aimás finalmente conseguiu transmitir sua mensagem, tudo o que pôde fazer foi falar que o exército de Davi havia vencido de Absalão. Então Aimás, ele não entra em maiores detalhes sobre o que aconteceu, ele simplesmente diz que o exército de Davi havia vencido o exército de Absalão. E esse etíope, ele fica encarregado de dar os detalhes. E quando ele chega, ele compartilha com o rei a terrível, a trágica notícia de que Absalão estava morto. E a gente percebe nesse momento um Davi
emocionalmente destruído. Um Davi que se retira, talvez para derramar o seu coração diante de Deus em um momento de dor incessante. E a gente percebe que Davi ele amava demais o seu filho, por mais rebelde que ele fosse, por mais que ele tivesse feito inúmeras coisas contra Davi, por mais que ele tivesse traído, por mais que ele tivesse tomado as suas concubinas, por mais que ele tivesse profanado tantas coisas de Davi. A gente vê que Davi amava o jovem Absalão, quando ele em seu lamento diz: quem me dera ter morrido em seu lugar. A gente percebe que Davi amava o seu filho. Davi tinha em seu coração um desejo muito grande de que a guerra terminasse de outra forma, que Absalão retornasse arrependido. E a gente percebe que 2 dos filhos de Davi, primeiro Aminon, que nós já estudamos, e Absalão, que agora estamos estudando, tiveram mortes violentíssimas, como consequências do pecado. Como consequências do pecado. Anteriormente, nós nos lembramos que Deus havia dito a Davi que, em consequência do seu pecado, a espada não se apartaria da casa de Davi. A morte de Absalão pelas mãos dos próprios homens de Davi é uma tragédia que serve como um lembrete. Um lembrete que o pecado ele traz consequências. E o pecado ele traz ciclos de tristeza. E apesar de Davi ser um grande líder, ele também era humano. Ele pecou e ele estava colhendo o fruto das suas escolhas. Mas a gente observa em Davi um homem que tinha um coração voltado ao Senhor. Mesmo com tragédias e tragédias, ele clama a Deus por misericórdia. Ele busca ao Senhor em prol de misericórdia. E sabe, meu querido, mesmo que talvez nos dias de hoje você esteja colhendo os frutos do pecado, você já observa e vê que o pecado ele não compensa diante de todas as tragédias que ele traz. Eu lhe dou uma dica baseado naquilo que Davi nos ensina. Nós temos que clamar a Deus por misericórdia, até que Deus mude a nossa sorte. Afinal, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Então, meu irmão, se hoje nós pudermos tirar alguns aprendizados, primeiro nós temos que entender que precisamos sempre da ajuda de Deus para lidar com a nossa vida. Na hora de decisões difíceis, temos que pedir para que o Espírito Santo venha dirigir o nosso coração. Nos dias de tragédia, nós temos que pedir para que o Senhor venha fortalecer o nosso coração. O capítulo 18, ele nos mostra uma história de um pai que amava o seu filho. A história de um pai que queria que o seu filho fosse resgatado em segurança e voltasse a viver com ele. E o esforço de Davi aponta para o esforço que Deus fez por mim e por você. Deus, ele enviou seu único filho para resgatar as nossas almas, para nos redimir dos nossos pecados. Mas, infelizmente, muitas pessoas, por conta do seu coração endurecido, acabam se perdendo. Infelizmente, muitas pessoas, tal qual Absalão, elas olham para a situação e ficam com seu coração duro e querem fazer tudo ao contrário. Mas na atitude de Davi, de misericórdia, nós percebemos um Deus também que é misericordioso e quer nos perdoar.
Absalão, ele acabou se tornando presa fácil, enquanto estava cavalgando no campo de batalha. Seus cabelos ficam presos nos galhos de uma árvore e ele fica pendurado e exposto sem nenhuma defesa. Então, infelizmente, ele é morto. E sabe, essa deve ter sido a vitória mais amarga da vida de Davi. Davi, ele derrotou inúmeros inimigos de maneira implacável e impiedosa. Mas batalhar contra o seu próprio filho e tirar a vida do seu próprio filho deve ter sido algo muito doloroso para Davi. Então, meu querido, que nós possamos aprender com toda essa história de Absalão, a história da fuga de Davi nesses capítulos que nós estudamos nos últimos dias, e que nós possamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração para termos atitudes diferentes e fazermos diferente de Absalão. Meu querido, que Deus te abençoe. A paz do Senhor.